Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, que é a verdade. É ela que nos alimenta espiritualmente, é dela que nós necessitamos. Assim como o nosso corpo precisa de pão, de arroz, de carne, espiritualmente nós precisamos da Tua palavra. Por isso nós nos prostramos diante do Senhor, reconhecemos as nossas limitações e pedimos a Tua graça. Fala conosco, Senhor. Coração é um lugar que só o Senhor pode chegar. Só a Tua palavra que pode penetrar no mais profundo do nosso ser, discernindo, separando, juntas, medulas, pensamentos mais profundos. Que ela possa fazer isso conosco nessa noite. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. A Bíblia é muito clara, irmãos, ao nos apresentar que o grande problema da humanidade não é a falta de água potável, que hoje é um grande problema no mundo todo. O grande problema da humanidade não são os problemas ambientais, embora a gente não os despreze. O grande problema da humanidade não são os problemas econômicos, mas a palavra de Deus é muito clara em dizer que o problema do ser humano e da humanidade como um todo se chama pecado. A grande mazela, a grande desgraça, o grande estrago da vida do ser humano é o pecado. O que é o pecado? É a rebelião contra Deus, é a insurreição, é a não sujeição a Deus e a sua vontade.
Pecado é transgredir liberalmente aquilo que nós conhecemos da vontade de Deus, expresso na sua palavra e principalmente na lei de Deus. João vai dizer que pecado é a transgressão da lei. É a forma como o pecado se manifesta, mas intimamente, pecado é essa natureza rebelde, quanto mais que não se submete a Deus e à sua vontade. Esse é o grande mal do ser humano. Essa é a grande desgraça da humanidade. É por isso que nós vivemos todas as outras mazelas às quais me referi. Tudo começa por causa do pecado, tudo começa por causa da ambição. E é interessante esse texto de Lucas que nós acabamos de ler, como é fácil nós perdemos de vista a forma como Deus lida com essas coisas. Como é fácil a gente se perder em alguns caminhos aparentemente bons e não conseguimos entender a forma como Deus entende essas coisas, especialmente essa questão do pecado. A narrativa, ela aponta algumas pessoas presentes nessa narrativa. É o anfitrião que convida Jesus para jantar, é Jesus e uma mulher que o texto não faz menção do nome dela. Ela é conhecida naquela cidade, que certamente era uma cidade pequena, ela é conhecida como uma mulher pecadora da cidade. A vida dela era um livro aberto. A vida dela estava estampada diante de toda aquela comunidade. As pessoas daquela cidade conheciam aquela mulher e o conhecimento que tinham dela era para discriminá-la, para rejeitá-la e para distanciá-la, porque ela era considerada como uma mulher pecadora. E de fato ela era pecadora. Mas a verdade é, quem não é? Simão, que é o anfitrião, que convida Jesus para jantar, é interessante que ele trata Jesus muito mal. Para as regras do anfitrião, nas regiões do Oriente Médio, Simão, o fariseu, praticamente transgrediu todas elas em relação a Jesus. O mundo do Oriente Médio ele é muito rigoroso nessa questão de ser anfitrião, de receber alguém debaixo do seu teto. Existem regras, normas muito claras e muito bem definidas. E uma delas era exatamente quando você recebia alguém na sua casa, era quase que uma obrigação do bom trato, da boa acolhida, oferecer água para que aquela pessoa pudesse lavar os pés. E Simão não oferece isso para Jesus. Além de oferecer água para poder lavar os pés, em alguns casos era comum também ungir aquele convidado, aquele hóspede. E Simão não oferece nada disso para Jesus. Eu lendo o texto e pensando nessas coisas, eu me perguntei, afinal de contas, por que foi que Simão convidou Jesus para a sua casa, para debaixo do seu teto, e não o trata com a honra e com a dignidade que era devida a qualquer pessoa que você recebia em casa. Ou seja, ele não trata Jesus como um hóspede comum deveria ser tratado, e muito menos trata Jesus com a dignidade que lhe era devida. É aí que o texto começa a dar alguns nós na nossa cabeça, se é assim que eu posso dizer. Como é que aquela mulher que era discriminada, que era rejeitada e que era
era considerada como a pecadora da cidade, como é que ela consegue ter uma percepção espiritual que um homem religioso de boa formação como Simão não tem? Como que ela, sendo a pecadora, estigmatizada como pecadora, e era mesmo pecadora, como é que ela consegue enxergar, entender quem é Jesus e Simão não consegue? Como é que ela consegue perceber o que Deus está fazendo, a manifestação de Deus, da graça de Deus, e um homem instruído, respeitado naquela comunidade, fariseu, mais rigoroso na religião judaica, não entende bulufas do que Deus está fazendo? Alguns poderiam dizer: olha, pastor, quando a gente entra nesse mundo religioso, ele é extremamente nebuloso. Nebuloso ou não, algumas coisas são extremamente simples de entender, e é exatamente isso que o texto nos quer mostrar. Desde o início, aquele fariseu, ele não faz outra coisa além de ofender Jesus, não oferece água, para lavar os pés, não oferece óleo para ungir a cabeça, não faz nada além de ofender Jesus e, principalmente, não faz nada além de ofender a Deus. Como é que ele ofende a Deus? Na sua arrogância, na sua soberba e na forma como ele se enxerga a si mesmo e na forma como ele enxerga os outros. Ninguém pode entender perfeitamente quem é se Deus não lhe disser. Você pode fazer anos e anos de terapia, pode ir para o melhor psicólogo, a melhor clínica, com o melhor paradigma de psicoterapia que você julgar que seja o melhor, vai passar lá anos, ainda vai sair com muitos grilos a respeito de quem você é. Porque só tem um que pode, de fato e de verdade, nos dizer quem nós somos. Tem alguém que nos conhece como ninguém e é capaz de nos revelar a nós mesmos quem nós somos. Essa é uma das grandes crises que todos nós vivenciamos, né? Quem sou eu? Como é que eu posso descobrir a mim mesmo como pessoa, na minha vocação, na minha vida profissional, nos meus relacionamentos? Simão, um homem extremamente honesto, esse fariseu, trabalhador, ele tinha uma visão distorcida dele mesmo diante de Deus. E aquela mulher que era massacrada e que tinha de tudo para ter uma visão de si mesma arrebentada, ela acaba tendo uma perspectiva correta de quem ela era, coisa que o Simão não tinha dele mesmo. Eu fiquei lendo o texto e pensando, e acho que eu não exagero na minha análise, na minha interpretação. Simão se equivocou tanto a respeito dele, que ele estava achando que ele era melhor do que Jesus. Quando ele viu aquela mulher entrando na sala, abraçando Jesus, beijando os pés, abraçando os pés de Jesus, debulhando-se em lágrimas ali nos pés de Jesus, e chorava, e passava o cabelo nos pés de Jesus, e chorava mais um pouco, enxugava os pés com os cabelos. Simão olhou para aquela cena, olhou para a mulher, olhou para Jesus
e falou no seu coração: oh Deus, que besteira que eu fiz. Eu pensei que esse homem era um profeta, mas se ele fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher. Que essa mulher é a mulher pecadora. Ou seja, na sua análise, ele se coloca numa perspectiva espiritual, na relação com Deus, como se ele fosse melhor do que Jesus. Que equívoco, que orgulho, que arrogância, que soberba, que petulância. Só existe uma forma muito clara e evidente de nós sabermos quem somos. É quando Deus nos conta. É quando Deus nos diz quem nós somos. E uma das formas de Deus nos dizer quem nós somos é através da Bíblia Sagrada. É através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E uma das primeiras coisas que Deus nos revela a nosso respeito, uma das primeiras coisas que Deus conta para nós a nosso respeito, é que nós somos pecadores. A segunda coisa que Deus nos conta é que nós somos pecadores, endividados diante de Deus por causa dos nossos pecados, e não temos como pagar essa dívida. Ou seja, se eu entender isso, se eu entender e se eu aceitar essa revelação que a palavra de Deus faz a meu respeito, de que eu sou um devedor, que eu tenho uma nota promissória diante de Deus por causa dos meus pecados, por causa das minhas transgressões, por causa das minhas ofensas, e que por mais que eu tente, eu jamais conseguirei pagar esse escrito de dívida, eu vou me prostrar. Eu vou me quedar aos pés de Jesus, de uma maneira muito semelhante àquela que fez a mulher pecadora. Jesus é quem tem uma perspectiva correta do que está acontecendo. Jesus sonda mentes e sonda corações. Jesus não se ilude por representações. Jesus não se engana por máscaras. Jesus sabe quem é a mulher, Jesus sabe quem é o seu anfitrião. Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe quem nós somos e sabe no mais profundo do íntimo do nosso ser. E Jesus, então, sabendo quais eram os pensamentos de Simão, ali naquele jantar, naquele momento, Jesus vira para Simão e diz: Simão, eu quero te perguntar uma coisa. Pergunta, mestre. Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Quem que é o credor, irmãos? De que credor Jesus está falando? Quem é o credor? Certo credor tinha 2 devedores. Quem é o credor? Deus. Certo credor tinha 2 devedores. A quais 2 devedores Jesus estava se referindo? Ao Simão e àquela mulher pecadora. Então vamos lá. Olha, Simão, certo credor que é Deus tinha 2 devedores, numa referência ao Simão e numa referência à mulher. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais?
é o seguinte, irmão. Essa mulher deve muito. Comparado com você, ela deve 10 vezes mais do que você. Ela é uma devedora. Deve 500. Você deve só 50. Mas sabe que é pior, Simão? Nenhum dos dois tem como pagar. Nem ela que deve muito, nem você que deve pouco. Todos somos pecadores diante de Deus. Essa é a condição do ser humano diante de Deus a partir do momento que entra nesse planeta, a partir do momento que entra nessa terra, já nasce debaixo dessa maldição chamada pecado. E ao longo da vida e da existência, infelizmente, alguns se entregam mais ao pecado do que outros. Mas todos, indistintamente, somos devedores diante de Deus. Ela deve muito, você deve pouco, mas nenhum dos dois tem como pagar. Não tendo como pagar, só existe uma possibilidade. É se ambos forem perdoados. E se ambos forem perdoados, qual que você acha, Simão, que vai amar mais? Aí o juiz volta para o lugar e diz: eu suponho, Senhor, mestre, que seja aquele que muito foi perdoado. E Jesus disse: é verdade, disseste bem. Quem se sente muito perdoado, esse muito ama. Eu posso fazer a leitura ao contrário? Eu posso dizer que quem muito ama ao Senhor, quem se entrega ao Senhor sem restrições, sem ressalvas, mas que tem no Senhor a plenitude da alegria da sua existência, é alguém que entende o quanto foi perdoado? E quem se entrega a Deus por medidas e a meia boca e a meia colher, é alguém que ainda não entendeu com certeza o quanto foi perdoado? Posso fazer essa leitura? Posso. Não estou torcendo o texto nem transgredindo a hermenêutica. E Lucas trabalha muito essa questão. Lucas trabalha muito esse comportamento em relação a Deus. Então, o que está acontecendo aqui? Quem muito ama, quem tem muita gratidão no coração, quem não exige nada a não ser a alegria de servir, quem não cobra nada a não ser o prazer de pertencer, é porque entendeu o que Deus fez na sua vida. É porque entendeu quem é, o quanto é pecador e o quanto tem sido perdoado, o quanto transgrediu e o quanto tem sido perdoado. É na plenitude da compreensão do Evangelho em toda a sua extensão, de quem eu sou, de quem Deus é, daquilo que Deus faz na minha vida, é que me leva a prostrar diante de Deus. A entrega que essa mulher faz para Jesus, a forma como ela rompe conceitos sociais, valores sociais, a maneira como ela se expõe, sem nenhum pudor, rompendo com todas as convenções sociais por causa de Jesus, é porque ela entendia muito bem quem era ela. Aquela mulher já era enxovalhada,
E agora, para uma mulher naquela época entrar numa sala onde homens estão tendo uma refeição, era quebrar e romper com todos os protocolos que se podia imaginar. Mas ela faz isso porque está ali aquele que pode perdoar, que pode limpar, que pode fazer a vida de novo, que pode fazer da vida uma nova história, um recomeço, um reinício. Quantas pessoas dariam tudo o que possuem para poder reiniciar as suas vidas? E aquela mulher deu tudo, ofereceu tudo, porque sabia que estava ali a grande chance da sua vida, a grande possibilidade de mudar a história da sua vida, estava ali. Eu estou pouco me importando, já falam mal de mim, ninguém quer sair na fotografia comigo, todo mundo me chama da mulher pecadora e eu sou mesmo, mas está aqui quem pode mudar a minha história. Está aqui quem pode pagar a minha dívida. Está aqui quem pode rasgar a nota promissória que pesa sobre mim, que me dá essa consciência de culpa e de pecado todos os dias da minha vida. Está aqui aquele que pode perdoar os meus pecados. Está aqui aquele que pode justificar a minha vida. Não vou perder essa oportunidade. Uns devem menos, outros devem mais, mas ninguém tem como pagar. Por menor que seja a dívida, ela é, para nós, impagável. Não sei da sua vida, você e Deus é que conhece a sua vida. Talvez você passou a maior parte da sua vida só fazendo besteiras, só transgredindo, só, como dizem os jovens, enfiando o pé na jaca, fazendo aquilo que sabia que não deveria fazer. E por isso você se sente mal, por isso você se sente aprisionado, se sente agrilhoado diante de Deus, com a consciência diante de Deus, se sente pecador. E é mesmo. Talvez você não tenha feito tanta besteira ao longo da sua vida. E por isso você acha um cara acima da média. Muito bom. Joia. Cara legal. Está enganado. Está iludido. Porque, por menor que seja a dívida, é também um devedor que não dá conta de pagar e precisa de perdão, precisa de ser perdoado. Aquele que é muito perdoado, esse muito ama. Quem muito se doa a Jesus, quem se entrega a Jesus sem restrições, quem faz de Jesus a grande pérola da sua vida, demonstra com isso que muito entendeu, que percebeu que Jesus é aquele que mudou e que pode mudar a sua história. É diferente obedecer por amor e obedecer por medo. É diferente estar casado por amor e com alegria do que estar casado por obrigação. É ou não é? Não é verdade? Tem muita gente que, se tivesse a possibilidade legal dele escapar do casamento, ele escaparia. Porque ele está lá por força da obrigação. Isso é muito triste. Tem muita gente que serve Deus por medo, por obrigação, com medo do inferno, ou com medo das coisas darem errado na vida dele. Isso é muito triste.
Mas tem gente que serve com alegria. Tem gente que serve assim, virado do avesso. É meu tudo. É a razão do meu existir. É a alegria da minha alma. Obedece por amor. Serve por gratidão. Não obedece por força de obrigação ou de imposição. É a gratidão que desemboca o nosso coração e a nossa vida numa entrega incondicional a Deus. O Velho Testamento conta-nos algumas histórias extremamente interessantes nessa relação do servo com o Senhor. Principalmente em Israel, depois de um determinado tempo de servidão, o escravo tinha que receber a carta de alforria, não poderia morrer na escravidão. Cumprido o tempo, o Senhor lavrava a carta de alforria, entregava na mão do escravo e dizia: meu amigo, você está livre, vá embora, viva a tua vida da forma como você quer, do jeito que você quer. Alguns pegavam aquela carta e desaparecia, e outros diziam: para onde é que eu vou? Onde é que eu vou encontrar tanto bem? Onde é que eu vou encontrar tanto respeito, se não aqui com o Senhor, na tua casa, na tua presença? Aqui está a minha carta de alforria, eu sou livre, o Senhor me libertou, mas eu quero te servir para o resto da minha vida. Não, meu amigo, você está livre, vá embora, aproveite da sua liberdade. Para mim não existe liberdade longe do Senhor. Para mim não existe vida longe de ti, meu Senhor. Eu quero te servir enquanto eu viver. Chama-se as autoridades, os anciãos, olha, aqui está a carta de alforria. Cumpri a lei de Deus. Esse homem está livre. Aí o servo diz: mas eu não vou embora. Eu não deixo o Senhor. Eu não deixo de te servir. Eu quero te servir enquanto eu viver. Na presença dos anciãos, a orelha daquele servo era furada e era colocada na orelha dele uma argola, como um servo que servia por voluntariedade, não por obrigação. Não existe alegria maior do que servir a Deus. Não existe Senhor igual o Senhor. Não existe Deus como o nosso Deus, que trabalha a favor daqueles que o servem e o temem. Não existe Senhor que cuida da vida dos seus servos como Deus. Ele é Senhor, mas Ele não é tirano. Mas é muito triste servir a Deus por medo, por obrigação, e não como uma expressão dadivosa de compreensão de quem Deus é, de quem eu sou e daquilo que Deus fez por mim. Desculpem. Às vezes eu chego para Deus, Ele é testemunha disso, e falo: Deus, eu poderia te servir melhor, mas mesmo não sendo quem eu gostaria de ser para o Senhor, nada arranca do meu coração, e o Senhor sabe do quanto eu te amo, que o Senhor que depois de tantos anos, o Senhor continua sendo o grande amor da minha vida. Poderia perder tudo, todas as coisas boas que eu recebi do Senhor, só não posso perder o Senhor, só não posso perder a graça e a alegria de te servir.
Era isso que Simão, que se dizia servo de Deus, não entendia. Era isso que esse fariseu religioso, se eu fosse contextualizar, que ia à igreja todos os domingos, mas que servia a Deus por representações, por obrigação, não por aquilo que ele entendia que Deus havia feito na vida dele. O que Deus fez na sua vida, meu irmão? O que Deus fez na sua vida, minha irmã? Você entende o grilhão que Deus quebrou da sua vida, chamado pecado? Você entende o quanto foi perdoado? Entende a grandiosidade de uma dívida impagável que foi paga com sangue? E que nenhum de nós somos obrigados a servir a Deus? Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Jesus também chega para nós e diz: e aí, como diz para os apóstolos, vocês não querem ir com eles? E Pedro diz: Senhor, para onde é que nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida. Servir a Deus, entendendo que Ele não é tirano, servir a Deus com alegria de coração, servir a Deus como aquele servo de orelha furada, servir a Deus com inteireza de coração, com integridade, com fidelidade. É o que nos falta nos dias atuais. Servir a Deus com integridade, com fidelidade. Integridade de coração. Eu te amo, Senhor. O Senhor é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Olha o que o Senhor fez por mim. Olha a dívida impagável que o Senhor pagou. Olha a libertação que o Senhor me deu. Sou livre para viver, para desenvolver os potenciais da minha humanidade. O pecado me cegava, me escravizava, o pecado me bestializava, o pecado me aproximava do mundo animal, me transformava quase que num irracional. Agora, no Senhor, liberto do pecado, o Senhor resgatou a minha humanidade, fez de mim um ser humano, à semelhança do Senhor. Posso crescer nisso? Para onde é que eu vou, Senhor? Não existe projeto de vida melhor do que o projeto de vida proposto por Deus para o ser humano. Não existe relação mais abençoadora e saudável do que a relação que Deus nos propõe. Estava lendo a respeito do Spurgeon, considerado como um dos mais brilhantes, melhores pregadores de todos os tempos. É dele a seguinte expressão: eu prefiro liderar 6 homens livres a tiranizar 20 cidades. É isso que Deus diz para a gente todo dia. Eu quero te liderar. Eu quero ser o seu líder. Mas eu lidero pessoas livres. Não sou tirano. Deus não tiraniza. Preciso descobrir essa alegria de servir a Deus. Como diz o salmista no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos, porque o Senhor é bom. As suas misericórdias duram para sempre, e a sua fidelidade é de geração em geração. Simão, vês esta mulher que você se acha tão melhor do que ela, que você tanto despreza,
entrei na tua casa e você não cumpriu a lei do anfitrião. Não me deste água para lavar os pés? Essa, porém, lavou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, você não me beijou quando eu cheguei aqui. Ela, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas ela ungiu a minha cabeça com bálsamo. Por que que essa mulher não dá água, mas dá a sua lágrima? Arranca da fonte das suas entranhas, do seu coração, águas para lavar os pés de Jesus. Por que que aquela mulher não beija a face de Jesus, mas beija os pés de Jesus? Por que que aquela mulher não despeja um óleo na cabeça de Jesus, mas despeja bálsamo, que é um perfume extremamente valioso? Por quê, meus irmãos? Me digam. Porque ela entendeu quem era Jesus. Porque ela percebeu com muita clareza que ali estava a esperança da sua vida. Porque ela entendeu com toda a clareza que não havia nada, nenhuma outra possibilidade de transformação, de modificação, de esperança para a sua existência, além de Jesus que ali estava. Quando nós entendemos quem é Jesus, a partir do entendimento que temos de quem nós somos, ai de mim, Senhor, sou pecador. Ai de mim, sou pecador. Tem crente que é extremamente chato. Eu sou crente. Antes de ser pastor, sou crente, mas tem crente que é um porre. Ele é chato, ele esqueceu que ele é pecador, esqueceu que depende profundamente da graça de Deus, olha para os outros de uma forma e numa perspectiva que Deus nunca olhou. Em toda a sua santidade, Deus nunca olhou para as pessoas da forma como alguns crentes olham. Está mais para fariseu, Simão, do que para cristão. Entendeu nada do Evangelho ainda. Sei lá se foi tocado pela graça redentora, sublime graça que nós cantamos aqui nessa noite. Maravilhosa graça que um dia me alcançou, sendo eu pecador, cego, perdido, mas essa graça me tocou, me salvou, me libertou, transformou, me fez gente, ser humano, desfrutando daquilo que eu posso em Deus, como imagem e semelhança de Deus. Por que que aquela mulher, ao invés de águas, arranca das suas entranhas, do seu coração, lágrimas para lavar os pés de Jesus? Por que que ao invés de usar uma toalha, ela usa os próprios cabelos? Por que que ao invés de beijar a face de Jesus, ela beija os pés? Por que que ao invés de derramar um óleo sobre a cabeça de Jesus, ela derrama o que ela tinha de melhor? E o Simão não faz nada disso. Porque ela entendeu quem ela era e ela entendeu quem Jesus era. Pecadora, perdida pecadora, e que só Jesus poderia libertá-la. Tem coisas nas nossas vidas que só Jesus nos liberta.
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem pecados que agrilhoam a nossa existência que só Jesus pode libertar. Tem temores que nos abraçam e nos engessam que só Jesus pode nos libertar. Tem situações na nossa vida que foram cultivadas ao longo da nossa existência que nós não conseguimos sair delas. Mas Jesus nos tira. Jesus quebra grilhões. Jesus perdoa os nossos pecados. Jesus muda a nossa sorte. Na criação de Deus, em tudo que Deus criou, não existe nada mais extraordinário do que o ser humano. Esse ser humano em Deus e na graça de Deus, não existe nada mais bonito. Mas esse ser humano longe de Deus, ele está perdido. Às vezes fica pior do que os bichos. O pecado, o distanciamento de Deus nos aprisiona, nos agrilhoa, nos distancia da vida que Deus tem para nós. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus, entendendo quem nós somos, e olhando para Ele, entendendo quem Ele é, Ele nos liberta. E aí nós faremos de Jesus a pessoa mais importante das nossas vidas. Amém? Curva a sua cabeça.